Afinal, o que é teatro? Será que é só aquele palco tradicional, com cortinas de veludo e tudo mais? Ou será que pode ser algo diferente? Algo que acontece na rua, no meio de uma festa, num ritual? Nessa análise, a gente vai derrubar as paredes que separam a arte da vida para descobrir as muitas, muitas faces do teatro. E a resposta sobre o que realmente define uma performance, olha, pode surpreender. Para começar, vamos fazer um exercício bem rápido. Quando alguém ouve a palavra teatro, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para a maioria das pessoas, eu imagino que seja algo bem parecido com isto aqui. É essa imagem, não é? Um palco lá no alto, cortinas pesadas, uma plateia no escuro, assistindo a um mundo que parece fechado em si mesmo. Essa é a imagem clássica do teatro ocidental, um formato que dominou a cena por séculos. Mas, como a gente vai ver, essa é só uma pecinha de um quebra-cabeças muito, mas muito maior. Para a gente entender de onde vem essa imagem tradicional, a gente precisa falar de uma barreira. Uma barreira invisível, mas superpoderosa, que define toda essa experiência. É o famoso conceito da quarta parede. A quarta parede é a regra do jogo. De um lado dessa parede está a ficção acontecendo, do outro está a realidade do público. Os atores fingem que a plateia não existe, e a plateia, por sua vez, aceita esse papel de observador invisível. É como se todo mundo estivesse espiando por um buraco na fechadura. E olha, o filósofo Roland Barthes descreveu isso de um jeito brilhante. Ele chama essa convenção de uma mentira artística. O objetivo aqui é criar a ilusão perfeita. Tudo que entrega que aquilo é teatro, as luzes, os técnicos, o esforço dos atores tem que ficar escondido. A ficção precisa parecer 100% real. Mas e se os artistas decidirem quebrar essa parede? O que acontece quando o objetivo muda? Quando, em vez de esconder o truque, a ideia é revelar o truque. É aí que a gente começa a ver umas rachaduras bem interessantes na base do teatro tradicional. Num mundo pós-guerra, onde todas as certezas estavam sendo questionadas, artistas como a coreógrafa alemã Pina Bausch sentiram que a ilusão já não bastava. Ela não queria mais ver bailarinos fazendo passos perfeitos. Ela queria ver a emoção crua, aquilo que movia as pessoas por dentro. O trabalho dela não era sobre a ilusão da dança, era sobre a verdade da condição humana. E isso criava uma conexão visceral, inesquecível com o público. Essa diferença de filosofia fica claríssima quando a gente compara o palco ocidental com o teatro de marionetes Bunraku, lá do Japão. No Ocidente, a mágica escondeu o truque. Já no Bunraku, a mágica é justamente ver o truque acontecendo ao vivo. A arte não é a ilusão, mas sim a habilidade impressionante dos manipuladores que dão vida àquelas marionetes na frente de todo mundo. Agora, vamos levar essa ideia ainda mais longe. O que acontece quando o teatro simplesmente abandona o prédio? Quando não tem mais parede nenhuma e a própria rua se transforma no palco? Para o grande pensador brasileiro Mário de Andrade, a resposta é simples. O teatro nunca esteve preso dentro de um edifício. Ele diz que um cortejo popular, uma procissão na rua, com toda a sua organização, suas danças, suas músicas, aquilo já é teatro. Já tem espetáculo, tem personagens, tem uma história sendo contada no meio de todo mundo. E essa ligação entre o palco e a rua, ela é antiga e muito poderosa. Começa lá, com os gregos antigos, onde o coro era, na prática, a voz da cidade, passa por movimentos mais modernos, como o teatro-oficina, que em plena ditadura militar no Brasil, usou a rua como um espaço de resistência política. Isso vive até hoje em festas populares como o Bumba Meu Boi, onde uma comunidade inteira se junta para encenar a sua própria história. O teatro sempre pulsou no coração da vida pública. E agora? Agora a gente chega na fusão mais radical de todas. Naquele ponto em que a linha que separa a arte e a vida simplesmente desaparece. Onde representar alguma coisa não é mais fingir, mas sim criar uma nova realidade. Vamos olhar para o exemplo poderoso dos congados no Brasil. Essas comunidades fazem cerimônias para coroar um rei e uma rainha do Congo. E isso, veja bem, não é só uma peça sobre uma coroação. É um ato profundo de memória, de resistência. Ao fazer esse ritual, eles estão mantendo viva uma linhagem real que a história da escravidão tentou apagar. Eles não estão atuando como realeza, naquele momento eles são a realeza. Para a gente entender como isso é possível, tem um conceito da filosofia que ajuda muito.
o ato de fala. É bem simples, na verdade. Pense em frases como "eu vos declaro marido e mulher num casamento", ou quando uma autoridade diz "está preso". As palavras, nesse caso, não estão só descrevendo uma coisa, elas estão fazendo a coisa acontecer. Naquele instante, dizer é fazer. E é exatamente isso que acontece nos congados. A cerimônia de coroação é um ato de fala. Não é uma representação de um rei sendo coroado. É o ato que cria o rei, que dá a ele poder e significado dentro daquela comunidade. Aqui, a arte e a realidade não estão só próximas, não. Elas são a mesma coisa. A performance é a própria vida. Então, depois dessa viagem toda, do palco grego ao Bumba Meu Boi e à coroação dos congados, o que é que une tudo isso? Qual é o fio condutor que amarra todas essas formas de teatro, das mais formais às mais ritualísticas? Mário de Andrade, de novo, nos dá uma resposta poderosa. Ele sugere que o motor de todo o drama, em todas as suas formas, é um ciclo universal, o de morte e ressurreição. Seja a queda de um herói na tragédia grega, a morte e o renascimento simbólicos do boi na cesta popular, ou a renovação de uma linhagem real que se recusa a morrer, o teatro, na sua essência, é a forma como a gente encena os grandes ciclos da vida. E isso tudo leva a uma reflexão final, não é? Se o teatro está em cortejos, em rituais, em cerimônias, então talvez ele esteja em muito mais lugares do que a gente imagina. Num casamento, numa formatura, num comício político, em todos os momentos em que um ato simbólico dá uma nova forma para a nossa realidade. Olhando desse jeito, a resposta para a pergunta "onde está o teatro?" fica bem simples: está em todo lugar.